Julinho. Mato. Pronto. Ok, já podemos iniciar. Já posso iniciar, né, Ana Maria? Sim, presidente. É porque eu não escutei o barulhinho, mas vamos lá. Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 92ª sessão ordinária, realizada por videoconferência da primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de dezembro de 2021. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão, doutora Antônia Helena, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Fernando Martins e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto, e secretaria nos trabalhos, a senhora Ana Maria Ribeiro. E já indago se os conselheiros receberam previamente resoluções e despachos que serão aprovados neste momento, após a leitura, que será feita pela secretária Ana Maria. Com a palavra, Ana Maria, para indicar os processos que devem constar na ata, como resoluções ou despachos. Ana Maria? Bom dia a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: do conselheiro Ilami Falcão de Souza, processo 2860 de 2019, auto de infração 2019 04790, da empresa Nestlé Brasil Limitada. Do conselheiro Renan Cavalcante Araújo, são 3 processos da mesma empresa, processo 4761 de 2018, auto de infração 2018, 10258. Auto de processo 4634 de 2018, auto de infração 2018, 10260. Processo 4636 de 2018, auto de infração 2018, 10265. Esses três processos são da empresa ACS Engenharia Ambiental Limitada. São esses, presidente. Obrigado, Ana Maria. Vamos dar prosseguimento. Senhor presidente, eu pois não, doutor. O conselheiro Renan, Ana Maria. Esses processos são meus, é porque o Renan mandou para ela pelo e-mail dela, mas são meus. Eu acredito que teve esse aqui, eu percebi, mas faremos as observações. Né? Acredito, doutor Pedro, que é o conselheiro relator. Senhores, dando prosseguimento, vamos fazer agora a leitura da ata da 91ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores, que receberam com antecedência, né, a minuta da ata, para aprovação. Ana Maria, para a leitura da ata. Presidente, são 5 processos, todos têm a mesma decisão, certo? São 3 da conselheira Helena e 2 do conselheiro Pedro Jorge. Pedro Jorge. Eu posso ler uma única, eu posso fazer, anunciar os 5 processos e ler uma única vez? Sim. A decisão? Perfeito, a decisão é única para os demais. Bom dia a todos novamente. A ata da 91ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do CRP e amparado pela Portaria 140 de
2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio da videoconferência, foi aberta a 91ª sessão ordinária virtual. Presidente, eu posso passar direto aos processos? Presidente? Desculpa, estava desligado o microfone. Pode sim, Ana Maria, por favor. Ordem do dia. Ordem do dia. São 5 processos de uma mesma empresa. O processo 241 de 2020, auto de infração 2019-157-74. Processo 242 de 2020, 2019, auto de infração 2019-157-71. Processo 243, 2020, auto de infração 2019-157-69, da empresa Polo do Eletrocomercial de Móveis Limitada. Esses 3 primeiros processos são da relatoria da conselheira Antônia Helena Teixeira Gomes. Processo 244 de 2020, auto de infração 2019-157-67. Processo 240/2020, auto de infração 2019-157-79, também da empresa Polo do Eletrocomercial de Móveis Limitada, do conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. São esses, presidente. Opa, a decisão, perdão. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto e considerando as divergências constantes nos documentos acostados pela fiscalização e pela empresa, termo de início de fiscalização, número 2019-02485, em relação à data da ciência do termo de início da fiscalização, resolve, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de diligência. Essa foi a decisão ocorrida na 79ª sessão ordinária de 19 de novembro de 2021. Foi encaminhado para a perícia. A decisão na sessão de ontem foi a seguinte: resolvem os membros da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário e, por maioria de votos, dar-lhe provimento para modificar a decisão condenatória exarada em primeira instância e, em grau de preliminar, declarar a nulidade formal do auto de infração por prática de ato extemporâneo, ao considerar válido o termo de início de fiscalização, número 2019-02485, com data da ciência em 4/4 de 2019, extrapolando o prazo de 180 dias para a conclusão da fiscalização, conforme previsto nos artigos 820 e 821 do Regulamento do ICMS e artigo 78 da Lei número 15.614, de 2014. Decisão nos termos do voto da conselheira relator e do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas em conformidade com a manifestação oral em sessão do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Foi voto divergente o da conselheira Mônica Maria Castelo, que votou contrário à nulidade requerida pela parte, considerando válido a ciência por AR do referido termo de início de fiscalização. Presentes à sessão para sustentação oral das razões do recurso, os advogados Dr. Carlos César Souza Sintra, Dr. Tiago Pierre Linhares Matos, Dr. Eduardo Colasso, Dr. João Felipe Gurjão e doutora Bruna Albuquerque. São esses, presidente. Eu teria, presidente, me permita, rapidinho, só uma pequeníssima sugestão. Declarar com data da ciência, Aninha, depois da nulidade, com data da ciência, bote só pessoal. Ok, dia 4, né? Para ficar bem mais claro, né? A ciência pessoal em 4 de abril. Isso, exato. Isso aí. Ok. Já que eu falo de AR depois, né? Já que se fala em AR depois. Alguma outra alteração, senhores? Senhoras? Não havendo, está aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. Na ordem do dia, na 92ª sessão, nós temos 2 processos de recurso, de número 4071/2018,
auto de infração 2018, 09850, e o processo de recurso de número 4071-2018, auto de infração 2018, 09850. Na verdade, está em duplicidade aqui, é o 9850 e o 9848. Em que é recorrente multicomercial, importadora IL, microempresa, e recorrido será o julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência em primeira instância e assessoria processual tributária também a procedência. A publicação da pauta foi 24 de novembro, o contribuinte tinha inclusive solicitado sustentação oral, e nós verificamos que, agora no início do mês de dezembro, em consulta realizada aos sistemas, o contribuinte ele aderiu ao Refis. Então, considerando a adesão ao Refis, entendo que essa Câmara ela não pode, no caso, ela não pode analisar e apreciar, não conhecido o recurso, em virtude da desistência do contribuinte ao recurso interposto ao aderir à Lei 17.771/2021, Lei do Refis, nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da referida lei, uma vez que o valor do crédito lançado na infração ele foi recolhido conforme consulta aos sistemas corporativos da Secretaria da Fazenda. Considerando esse fato, o doutor Matheus Viana, procurador do Estado, uma vez que houve o recolhimento, e já tivemos, inclusive, semana passada, decisões no mesmo sentido, quando o contribuinte recolheu, aderiu ao Refis. Alguma observação, doutor Matheus Viana Neto? Nenhuma observação. Você está certíssimo, presidente. É isso mesmo. Então, senhores, considerando esse fato, esses dois processos, como já constava em pauta, e durante esse intervalo entre a publicação e a adesão, houve recolhimento do imposto na sua totalidade, não há o recurso de ofício ou reexame necessário, então, essa Câmara não conhecerá do recurso ordinário. Então, a doutora Mônica apenas fará, de uma forma abreviada, um relatório, uma resolução, fazendo referência a esses fatos. Senhores... Senhor presidente, desculpa, qual o número da lei que você falou? É 17.771/2021. É o artigo 9º, parágrafo 1º, não é isso? Exatamente. Okay. Que trata exatamente da matéria, que no caso específico, a empresa ela renunciou ao defesa, impugnação, ao recurso, que ele é bem abrangente. No caso da adesão Refis, existe essa condição. Como falei anteriormente, nós tivemos no dia... semana passada, dia 14 de dezembro, na 87ª sessão virtual, 3 processos semelhantes. A decisão foi semelhante a essa que anunciei agora. Vamos dar prosseguimento à nossa sessão. Temos o processo de recurso de número 2110/2019, auto de infração 2019-00795, de Sina, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabaco. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância, Dr. William Falcão, é o conselheiro relator, o julgamento de primeira instância pela procedência do feito fiscal e assessoria processual tributária sugere a improcedência. Passo a palavra ao conselheiro relator, Dr. William Falcão de Souza, e aqui eu faço uma observação que também em consultas aos sistemas corporativos da Cefaz não há indicação de adesão ao pagamento do Refis. É uma prática que está sendo feita, exatamente para que possamos identificar algum pagamento, algum recolhimento com os benefícios do Refis. Doutor William Falcão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. Hoje, terça-feira, dia 21 de dezembro. O auto anunciado pelo presidente foi
feito no posto fiscal em Penaforte. Foi uma fiscalização do trânsito de mercadorias. A acusação, o relato da infração, constitucionalidade de infração, está no seguinte, escrito dessa forma: remeter mercadoria com documentação fiscal inidônea. Ao proceder-se à análise do DANF 3344, emitido pela autuada, e após a verificação física da carga, aí o TOAF, o termo de ocorrência da ação fiscal 2019-26985, comprovou-se que neste documento fiscal existe um erro não passível de correção quanto à descrição dos produtos. Na determinação da base de cálculo, levou-se em consideração a pauta do produto cigarro. Vídeo informação complementar. Senhores, a base de cálculo é de R$ 2 milhões, a líquida aplicada 27%, cigarros, o ICMS R$ 540 mil e a multa no mesmo valor, R$ 540 mil, porque o fiscal sugeriu a penalidade do 123, 3A, item 2 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Os artigos infringidos que ele colocou aqui é o 1, 2, 16, inciso 1b, artigo 21.3 e 21.2c do Decreto 24.569/97. Nas informações complementares, o fiscal diz que na conferência física da mercadoria transportada encontrou 800 caixas com 50 pacotes de cigarro. Cada caixa com 50 pacotes de cigarros. O documento que acobertava a mercadoria era o DANF 3344, já foi dito na infração, que esse DANF descreve o produto aqui, é em inglês, eu vou ler aqui no português. Cigarros Vila Rica Blue Box. Mas foram encontrados, pela fiscalização, cigarros X-Lint Silver. No DANF, descrevia um produto e o encontrado pelo fiscal, né, era o cigarro X-Lint Silver. Ele informa que tratava-se de uma operação de transferência para a empresa do mesmo grupo, estabelecida no município de Juazeiro do Norte. Ou seja, a mercadoria, ele junta aqui o DANF, quem estiver acompanhando na arbitragem, vai verificar o DANF, 3344, ele vinha de Araraquara, São Paulo, para Juazeiro do Norte, no bairro Lagoa Seca. Cigarro Vila Rica Blue Box, descrito no DANF. E a autoridade fiscal diz que encontrou o cigarro X-Lint Silver e faz, inclusive, um termo desse cigarro. O contribuinte ingressa com mandado de segurança e a mercadoria é liberada. A mercadoria foi liberada, né? E foi emitida a nota fiscal avulsa pela Fazenda. A nota fiscal aqui avulsa, no posto fiscal de Penaforte, com o nome da mercadoria que efetivamente ele encontrou. Cigarros da marca X-Lint Silver, as quantidades conferiam. As quantidades conferiam do produto. O mandado de segurança, né, o juiz ordenou a suspensão do ato, que deu motivo à presente ação, e determinou que se proceda à liberação das mercadorias apreendidas. A Fazenda já tinha feito o certificado de guarda de mercadoria, né, escrevendo esses produtos da forma que foi encontrado dentro das 800 caixas. A nota fiscal avulsa que ele emitiu, depois da ordem judicial, foi o DANF 197.995. O contribuinte ingressa com defesa, e eu vou ler rapidinho os textos da defesa. A empresa afirma que se dirigia para sua filial em Juazeiro do Norte, transportando 800 caixas
ou 8 mil milheiros de cigarros, conforme nota fiscal 3344, mas a mercadoria foi apreendida após a fiscalização detectar que o cigarro de marca X20 não confere com a nota fiscal, com o nome Vila Rica Brew Box, que consta na referida nota fiscal que acompanhava a mercadoria. Embora ambas as mercadorias possuam valores iguais e quantidades também iguais, conforme atestado pelo fiscal. O equívoco no preenchimento da nota fiscal, ele está alegando que foi um equívoco, o equívoco no preenchimento da nota fiscal caracteriza mero erro material e não ilícito tributário, pois o que se verifica é apenas uma divergência entre a marca do cigarro constante na nota fiscal e a marca do cigarro transportado. Que a operação de remessa ocorreu da matriz para a filial, que a remessa que ocorreu da matriz para a filial não é tributável, o que evidencia a ilegalidade da retenção da mercadoria efetuada pela fiscalização, assim como a tributação e imposição de multa. Que pese ela dizer que não é tributável, mas ela destacou o ICMS no DANF, que foi considerado inidôneo pelos agentes fiscais de pena forte. Trata-se de mero preenchimento equivocado da nota fiscal 3344, quando um funcionário, ao fazer a descrição, trocou uma marca por outra. E que esse fato foi constatado apenas no momento da fiscalização. Que a empresa, ao tomar conhecimento desse erro, por intermédio do motorista do caminhão, buscou viabilizar a retificação da nota fiscal na sua origem, alterando a marca de Blue Box para X20. Que a nota fiscal era passiva de correção nos termos da cláusula 14ª do ajuste CNF 07 de 30 de setembro de 2005. Fez uma carta de correção. Os preços dos cigarros têm preço mínimo tabelado pela Receita Federal. No caso da impugnante, o valor mínimo é de R$ 5,00 para qualquer cigarro produzido. E a carta de correção, quem quiser ver a carta, está na página 93 do processo. É só ver aqui a nota, foi 21 de janeiro de 2019, às 10h57. Fiz essa carta de correção, eu não podia cancelar a nota, que é a nota fiscal eletrônica. O processo foi para a cela de julgamento, e lá no julgamento a decisão é pela procedência, com base no artigo 131, inciso o 3, combinado com o artigo 829 do Decreto 24.569/97. O 3 diz, considerar inidôneo o documento que não preencher seus requisitos fundamentais de validade e eficácia ou que for comprovadamente emitido com dolo, fraude ou simulação, ainda quando 3. Contenha declarações inexatas ou que não guarde compatibilidade com a operação ou prestação efetivamente realizada. A responsabilidade do remetente, de acordo com o artigo 16, inciso 3 da Lei 12.670/96, e a penalidade aplicada manteve a sugerida pelo autuante, que é a 123, inciso 3, a linha A, item 2, da Lei 12.670/96. O contribuinte ingressa com o recurso ordinário. No recurso ordinário, ele fala da não incidência de tributo sobre a transferência de mercadoria à matriz da filial, alega que, no caso, se tratava de transferência entre empresas do mesmo grupo, que isso não caracteriza a circulação de mercadorias, não era uma venda, e, portanto, não se afigura caso de incidência ICMS. E o caso configura erro material, pois se trata de simples preenchimento equivocado do documento fiscal, que ele já disse na defesa, quando o funcionário, na descrição, trocou uma marca por outra. Que a recorrente fez a retificação do erro consignado no documento fiscal e expedir a carta de correção. E isso tem amparo no ajuste CNF 07 de 2005. Que há um erro de cálculo, pois o preço mínimo de pauta é R$ 5,00. Aplica-se à venda no varejo, o que não é obrigatório ser observado em operação de transferência entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. Que a multa aplicada tem caráter confiscatório. Requer extinção do lançamento, mas
na hipótese de subsistir a autuação, que seja aplicada a penalidade do 8764 do regulamento do ICMS, haja vista a não incidência do imposto. 8764, senhores. Só um minuto. Eu confesso que eu não estou lembrado do que é que diz o 8764 e eu vou olhar agora. Só um instante. As multas serão calculadas tomando por base o valor do ICMS, o valor da operação da prestação, o valor do faturamento do estabelecimento, o valor da unidade fiscal de referência do Estado, o FIS. Aí está pedindo que seja calculado em um FIS. Valor em um FIS. O processo foi para a cela de assessoria processual tributária, foi emitido o parecer número 181/2021. Os senhores já viram aí que a parecerista sugere o conhecimento do recurso, né, e alterar a penalidade, a decisão de primeira instância de procedência para improcedência. Improcedência. Eu vou ler rapidinho aqui algumas coisas que eu anotei da decisão. Vamos ver certos aqui do parecer. A questão principal é decidir se o produto cigarro Schilling Silver estava acompanhado por documento fiscal inidôneo, DANF número 3344. Foi considerado inidôneo pelo autuante e no julgamento de primeira instância. Ou se estava desacompanhado de nota fiscal. Infrações distintas, que é sujeito infrator a diferentes penalidades. O DANF 3344 foi emitido para cobertar a circulação do cigarro Vila Rica Blue, mas não há relato de caixa desse produto dentro do veículo fiscalizado, sendo incontroverso o fato de que tal mercadoria não estava sendo transportada no momento da ação fiscal, Vila Rica Blue. Convém observar que, se a legislação não considera inidôneo o documento que acoberte o transporte a maior ou a menor de mercadoria, situação na qual se aplica a penalidade do artigo 103.3L do regulamento ICMS, concluo que não seria razoável tornar inidônea nota fiscal quando o produto nela descrito estiver totalmente ausente. Neste contexto, entende-se que o DANF 3344 não perderia sua validade jurídica por declaração inexata, motivado unicamente pela presença no veículo de outra marca do mesmo produto, posto que ambos pertencem ao mesmo gênero de cigarros, possuem a mesma NCM. E não há prova nos autos de que possuam preços distintos. Considero que a circunstância fática descrita na infração caracterizaria a infração transporte de mercadoria sem documento fiscal, pois o DANF número 3344 não mencionava o produto cigarro da marca Schilling Silver, que era o que estava sendo transportado. E não foi apresentado ao fisco outro DANF que acobertasse o transporte do produto apreendido no momento da ação fiscal. Essa foi a fundamentação da parecerista para dizer que a operação, que a nota não era inidônea, que, na verdade, se tratava de uma mercadoria transportada sem documentação fiscal, que é outra irregularidade, outra infração, e sugeriu a improcedência do auto de infração. Em síntese, senhor presidente, é o relato. Obrigado, doutor William Falcão. Passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Bom dia a todos mais uma vez, senhor presidente, senhores conselheiros, nossa secretária, Ana Maria. Muito bem, doutor William. O que é que a gente faz numa situação dessas, hein? Porque, veja, que coisa interessante. O fiscal verificou, no momento da abordagem do veículo, que havia uma quantidade X de cigarros, né, daqueles produtos, que não estavam descritos na nota fiscal. Razão pela qual ele
declarou inidôneo o documento fiscal. A consultoria entendeu que esse documento não era inidôneo. Por quê? Porque, de qualquer sorte, ele estava cobertando parte das mercadorias ali descritas, acobertavam mercadorias. E se aquele documento não acobertava nenhuma mercadoria, e aí eu fiquei até em dúvida no caso, se ainda remanescia alguma mercadoria, doutor William, tirando as mercadorias que estariam desacompanhadas, teria outras mercadorias também na nota fiscal? A nota fiscal só cobertava aquele produto lá. Só um produto. Porque eu não tive acesso aqui ao WebDrive, não consegui acessar de jeito nenhum, estou tendo dificuldades. Minha internet esse dia está muito ruim. Pois bem, aí realmente esse documento, né, que não acobertava nada, vamos dizer assim, ele não pode ser considerado inidôneo. O que acontece, a figura, o fato ali a ser constatado, é mercadoria sem nota fiscal. Não há dúvida nenhuma, mercadoria desacobertada de nota fiscal. Se aquela nota fiscal que se pretendia fazer acobertar o transporte daquelas mercadorias, se ela não correspondia às mercadorias descritas, então aquelas mercadorias que estavam sendo transportadas são mercadorias sem nota fiscal. E aí o agente fiscal ele errou na escolha do fato típico. Essa é a razão da consultoria dizer, olha, ele não deveria ter descrito nota fiscal inidônea. Aquela nota fiscal não se prestava para nada. Na verdade, é inútil a nota fiscal. O que acontece aí é mercadoria sem nota fiscal. É esse o objeto, é essa narrativa, é essa a descrição que deveria ter sido feita no auto de infração. E o auto de infração descreve nota fiscal inidônea. É por essa razão que o agente fiscal, que a consultoria entendeu pela improcedência, né? E tem razão. E há um elemento também que me parece que é razoável, é claro que se merecia maiores investigações e tal, poderia até resultar numa prova mais contundente a respeito do fato, é que as quantidades e os valores eram iguais. Quer dizer, o produto X tinha a mesma quantidade que o produto Y que estava efetivamente sendo transportado. O produto X, descrito na nota fiscal, correspondia exatamente ao produto Y que estava sendo transportado. É uma coincidência grande. Você poderia pensar, não, a empresa estava utilizando isso até para regularizar o estoque desses produtos. Pode até ser, né? Mas é uma coincidência, realmente, exatamente as quantidades que estavam sendo transportadas pelo mesmo valor. E isso também é um elemento que indica que o caso, além da questão da descrição do fato típico, é mais um elemento razoável para que se caminhe na direção da improcedência da acusação fiscal. E é nesse sentido, porque aí não é nota fiscal inidônea, aí é mercadoria desacompanhada de nota fiscal. E é nesse sentido que a Procuradoria também se manifesta, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor William Falcão e doutora Mônica, pela ordem. Doutor William. Senhor presidente, de início, eu estranhei muito a questão do parecer, porque quando nós fazemos a leitura do artigo 131, o artigo 131 se manifesta dessa forma. O 131, que o 131 não foi nem colocado pelo agente fiscal, ele colocou outros artigos infringidos, né? Não colocou o 131. O 131 foi a referência do julgamento de primeira instância, isso foi o 121, o 131. Na peça inicial, na peça vestibular no auto de infração,
não faz referência a ele. Então, ela colocou o artigo 121, inciso 3, a julgadora. Considerar-se-á inidôneo o documento que não preencher seus requisitos fundamentais de validade da eficácia ou que for comprovadamente expedido com dolo, fraude ou simulação, ou ainda quando, 3, contenha declarações inexatas ou que não guardem compatibilidade com a operação ou prestação efetivamente realizada. Contenha declaração inexata. Ou seja, se a gente for para a nota fiscal, quais são as declarações que tem lá? Destinatário, CNPJ, CGF, endereço. A nossa legislação permite que antes do auto de infração, alguns casos que façam aquele termo de retenção, dando prazo para o contribuinte corrigir, que são erros passíveis de correção. No caso aqui, era a marca do cigarro, né? E a marca não está naquele passivo de correção. O próprio agente fiscal diz isso, por isso que ele fez logo o auto. Não emitiu o termo de retenção. Termo de retenção é este que eu já declarei muitos autos nulos por falta do termo de retenção. Tinha que lavrar para dar espontaneidade para o contribuinte fazer essa correção. Mas aqui o caso está certo que não é cabível. Pois é, voltando, o artigo 131 contém declarações inexatas. São várias declarações aí. Preço, quantidade, a quantidade estava ok, né? O problema estava só na marca, o cigarro. Então, é ou não é uma declaração inexata? Né? Uma declaração inexata. Só que o parecer estendeu mais essa análise. Por conta, até o doutor Matheus, tem mais de uma mercadoria? Por quê? Porque a nossa legislação diz que se o contribuinte estiver transportando mercadoria em quantidade maior do que aquela no documento fiscal, o documento fiscal não é inidôneo, né? Não é inidôneo. O documento ele tem que fazer o auto daquela mercadoria que está trazendo a maior ou aquela mercadoria que não está declarada, dentre as declaradas no auto de infração. Por exemplo, tem 5 tipos de mercadoria e uma não está declarada, aquela mercadoria é desacompanhada de nota, não descaracteriza. Embora no passado, eu já vi, conselheira Antônia Helena, que já foi do trânsito, deve ter visto muito, nós fazermos, né, no passado, e até julgarmos a infração que foi feita porque a nota era inidônea, porque trazia 5 produtos e trazia um a mais. Mas a legislação fez essa correção, e dizendo que aquela parte a mais, que não está descrita e está sendo transportada, é mercadoria desacompanhada de nota. Aquela mercadoria trazendo a maior daquela que está descrita na nota, mas está trazendo a maior, também não é inidônea, que nem a parecerista disse. Não é inidônea. Por quê? Porque a parte que está na nota está o quê? Está ali. Aquela parte a mais tem que fazer uma ativação mercadoria desacompanhada de nota. Fala também que quando está transportando mercadoria menor do que a descrita no documento fiscal, a legislação também diz, não é inidônea. E ele tem que cobrar o imposto da nota, ele não considera ela inidônea, mas faz o lançamento, ou cobra na hora o imposto da mercadoria efetivamente transportada. Né? Ela está alegando isso. Por conta disso, então, o parecer lá da doutora Dalcília, eu já li, né? Ela diz que a legislação não considera inidôneo documento que acoberte o transporte a maior ou a menor da mercadoria, situação na qual se aplica a penalidade do artigo 123.3L, decreto 24.569/97. Concluo que não seria razoável tornar inidôneo nota fiscal quando o produto nela descrito estiver totalmente ausente. Ou seja, ela está dizendo que aquele produto transportado está totalmente ausente da nota fiscal, não é aquele que está sendo transportado. E aquele que está na nota não existe, né? Não está sendo transportado. Está sendo transportado o outro. Então, o entendimento dela seria que era mercadoria desacompanhada de nota fiscal. E ela conclui assim: considero que a circunstância fática descrita no auto de infração caracterizaria a infração de transporte de mercadoria
sem documento fiscal, pois o DANF 3344 não menciona o produto cigarros da marca X25 e não foi apresentado ao fisco outro DANF que acobertasse o transporte do produto apreendido no momento da ação fiscal. Aí ela entende que a mercadoria estava desacompanhada da nota fiscal. Isso gera improcedência, conforme o doutor Matheus. E este é o questionamento. Eu, pessoalmente, senhor presidente, assim, eu entendo que o artigo 131, eu entendo que aquelas circunstâncias, da maior ou a menor, foi corrigido depois, de muito tempo, a nossa era considerada idônea, mas era uma coisa assim, que não tinha muita lógica. Por exemplo, trazia aqui a mercadoria com 2 tipos, arroz, macarrão. Quando foi conferir, trazia uma terceira mercadoria, sardinha em lata. Aí, então, considerava a nota inidônea, porque não continha a mercadoria transportada, que fazia referência àquela nota, sardinha em lata. Não tinha muita lógica. O feijão estava na nota, estava transportado. Estava o quê? Estava. O macarrão estava o quê? Estava. Está aqui a mercadoria da nota. E cadê a nota dessa mercadoria? Então, aquela mercadoria se acompanha de nota. Uma situação. Mas aqui não. A quantidade de mercadoria e o produto cigarro era transportado. Era cigarro. Não tinha dúvida, era cigarro. Mas a declaração do tipo, da marca, que tem que ser clara e evidente, está na nossa legislação, tem a marca, não estava aí declarada. Então, isso é uma omissão de indicação que possibilita a perfeita identificação da operação da prestação, ou contém declarações inexatas. Na verdade, identificar que é cigarro está fácil de identificar. Agora, a declaração inexata, porque cigarro tem várias marcas, Eu não sei mais as marcas, não, mas é Marlboro, Esse aqui, eu nunca tinha nem ouvido falar esse nome, não. Não sei se ainda tem o Continental, mas está aqui a mercadoria. Era cigarro, mas não era aquela marca que estava ali na nota. E aí? Por conta de ser cigarro e a quantidade está ok, a quantidade está conforme estava lá declarada. Seria improcedente? Não seria a declaração inexata? Seria a mercadoria desacompanhada de nota? Espero que os conselheiros aí se manifestem também, porque eu garanto assim, que eu estou um pouco indeciso nessa questão. É isso, meu querido. Obrigado, doutor William, pela ordem, doutora Mônica e doutora Helena. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Sim, o doutor William, ele seguiu, assim, eu iria começar assim, nessa pista, realmente, eu aprecio muito, realmente, os pareceres que são feitos pela doutora Dalcília, sempre são muito bem feitos, muito profundos, Mas aqui, realmente, eu vou discordar, porque eu acho que são situações diferentes. Uma coisa é você ter uma nota fiscal, estando no caminhão, a nota fiscal, como o doutor William falou aqui, tem feijão, arroz e macarrão. E na nota fiscal você tem arroz e feijão, o macarrão não está, você autuou o macarrão, aí sim. Você vai autuar a nota fiscal inidônea, nós temos uma situação que realmente tem uma mercadoria que está sem nota fiscal. Aquela mercadoria você autua por ausência de nota fiscal, que a situação não é essa. A situação, de fato, é porque a gente tem um pouco de dificuldade, de aplicar o 131 da questão de tornar um documento inidôneo. Mas a gente tem que ver o que está dizendo a legislação. A legislação está dizendo quando é que um documento é fiscal, um documento é inidôneo. Está aqui, estão relatados aqui os incisos, e um deles é exatamente declarações inexatas. Agora, por que é que ele fez isso? Bom, responsabilidade é objetiva. A gente não tem que ir atrás do porquê, mas se a gente for atrás do porquê, como a própria julgadora singular fez o cálculo aqui, existe sim um valor de preço, um valor no preço. Mas além do valor do preço, mesmo que fosse tudo igual, como a defesa alega, existe uma diferença de marca. Essa diferença de marca, o contribuinte ele pode vender por um preço completamente diferente, é um valor diferente. Ou uma marca diferente. Então, nós estamos diante, sim, de uma declaração inexata.
Né? Eu acho que essa situação ela se adequa perfeitamente ao artigo 131 como um documento fiscal inidôneo, por conter declarações inexatas. Aqui não é o caso de uma mercadoria, você tem uma nota fiscal e tem uma mercadoria. A nota fiscal não é condizente com aquela mercadoria não está sem nota fiscal, ela está acompanhada de uma nota fiscal que não corresponde àquela operação, ou seja, com declarações inexatas. Realmente, nesse momento, né, das discussões, eu me acosto ao entendimento da julgadora singular, né, nesse sentido. Inicialmente, né, como o meu entendimento é esse. Obrigado, doutora Mônica. Doutora Helena Gomes. Pois já me sinto até um pouco bastante contemplada pelas palavras do doutor William e da doutora Mônica, mas só para ratificar aqui o que foi posto, o artigo 131, ele define o que se considera nota fiscal inidônea, e ele diz aqui, aquela que for comprovadamente expedida com dolo, fraude, simulação, ou ainda quando. E lá no inciso 3, ele diz que contenha declarações inexatas ou que não guardem compatibilidade com a operação realizada. E aí eu vou pedir Vênia para fazer uma leitura bem rapidinha aqui de um comentário à legislação tributária do doutor Ribeiro Neto, que ele diz assim, exatamente em relação a esse inciso. Quando o documento fiscal contiver declaração inexata ou que não guarde compatibilidade com a operação, inciso 1, é o que ocorre quando a mercadoria objeto de análise pelo agente do FIS não corresponde àquela discriminada em parte, em sua totalidade, no respectivo documento fiscal, relativamente à sua natureza, marca ou especificação. Então, aqui nós temos realmente um produto que a marca que está sendo transportada não é a marca que está citada no documento fiscal, e cigarro, marcas, eles têm sim diferenças de preço, às vezes grandes. Então, assim, eu também me acosto que o entendimento da doutora Mônica, do doutor William, que nesse caso se trata sim de uma declaração inexata, conforme descrito aí no artigo 130, no inciso 3 do artigo 131. Era isso, presidente. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. É interessantíssimo essa questão, né? Eu ainda estou aqui também me debatendo, mas assim, quer dizer que se tivesse uma caixa de cigarro da outra marca, a nota seria idônea, é isso? Porque menor vai de 99% a zero, né? Se tiver zero, tem a quantidade menor, ou não tem quantidade. É isso o raciocínio que está sendo empregado aqui. O que está sendo empregado é que a autuação, que o contribuinte está errado, tá, mas a autuação deveria ser por ausência de nota e não por nota fiscal inidônea. Isso está sendo argumentado. Por quê? Porque a legislação especifica se for a menor do que o que está sendo transportado, não é? Não seria nota fiscal inidônea. Então, quer dizer que eu tenho se tivesse uma carteira, a nota seria idônea. Como não tem nenhuma, que também é menor, ela é inidônea. Né? Assim, eu sei que tem essa legislação. A legislação é a mesma que existia antes, só que depois ela foi aperfeiçoada. Quando tem a menor, olha, quando tem a menor não deixa de ser inexata, não é? Não deixa de ser uma declaração inexata, contudo, ela não é considerada inidônea. É nesse argumento que está baseado o parecer. Né? É menor. Menor é quanto? 10%, 90%? Não, nada. Não tem, a legislação não diz. Então tem que ter uma, né? É muito assim, eu fico muito balançado para aplicar. Poxa, se tivesse uma carteira de cigarro da mesma marca, provado nos autos que tinha a mesma quantidade, que é o mesmo valor, certo? Se isso seria considerado nota fiscal inidônea. E tem mais, tratando-se entre notas, entre matriz e filial, isso não seria passível de correção? Parecer entende que sim, que não é um erro insanável. Não é? Dentro dessas perspectivas, eu entendo que, se fosse o caso, né, era não considerar essa nota para cobertar essa operação. Certo? Ou seja, nota fiscal sem produto sem nota fiscal.
É muito simples. Se o contribuinte chegasse e dissesse assim, opa, eu errei a nota, aí pronto, aí a gente diz, eita, então, nesse caso, não é a nota fiscal inidônea, é falta de nota fiscal, né? Agora, como contribuinte, eu não sei nem se disse isso, certo? Não, então é nota fiscal inidônea. Então, me parece que o caso aí, o que o parecer faz não é dizer que a operação estava correta, é dizer que o enquadramento é que foi errado, dentro dessa esteira de raciocínio. E eu estou tendente a acompanhar isso, sim. Eu acho muito injusto penalizar o contribuinte. Dessa forma, se tivesse uma carteira, ainda mais quando eu vejo que os produtos de igual peso, igual valor, igual quantidade, se tratava de transferência entre matriz e filial, não é? E que se tiver uma diferença, a legislação estabelece uma diferença diferença da nota, a maior ou a menor, não seria nota considerada nota fiscal inidônea. Então, dentro desse contexto, conjunto da obra, eu estou mais inclinado a acompanhar o parecer e a manifestação da douta Procuradoria. Mas eu confesso que é uma questão difícil. É isso. Doutor Matheus Viana com a palavra. É rápido, presidente. É uma situação realmente difícil. Você fica, a doutora Mônica tocou num ponto, olha, é claro que essa nota fiscal é inidônea, ela não descreve as mercadorias que estavam sendo transportadas. Então, nesse aspecto, ela tem toda a razão, quando disse, as mercadorias, essa nota fiscal é inidônea, porque ela não acompanha, ela não tem validade nenhuma para acompanhar as mercadorias que estão sendo transportadas. Mas a questão que me parece central aí, e que a gente acaba desviando, é a descrição do fato. Porque se eu vou fazer a descrição do fato típico como sendo nota fiscal inidônea, é claro que eu estou direcionando minha autuação para nota fiscal. Mas se eu direciono a descrição do meu fato para as mercadorias, aí é mercadoria desacompanhada de nota fiscal. O agente fiscal resolveu direcionar a descrição do fato para o documento. E me parece que, diante disso, esse é o erro cometido, porque se esse documento é inválido, ele não se presta para nada, eu tenho que visualizar, porque ele não se presta, já que o que ele descreve não tem nenhuma relação com o que está sendo transportado. Se não tem nenhuma relação, ele não é inidôneo, ele não se presta para nada, na verdade. É como se eu estivesse transportando, é como se eu estivesse carregando uma nota fiscal, sem mercadoria. E aí eu vou fazer uma comparação só para efeito de análise. Interessante isso. E eu já vi a autuação nesse sentido, em que o agente fiscal, ao abordar o veículo, tem duas notas fiscais. Uma nota fiscal está cobertando o produto que está sendo transportado. E a outra nota fiscal, descrevendo produtos e tal, não tem nada. Aí o agente fiscal pega essa nota fiscal e faz exatamente isso. Essa nota fiscal que não está cobertando absolutamente nada, ele diz, olha, isso aqui é nota fiscal inidônea. E autua pelas quantidades que estão ali, etc. e tal, que não estão sendo transportadas. Guardadas as devidas proporções do caso, evidentemente, que é só para argumentação, é a mesma coisa. Aquela nota fiscal, desse caso, essa nota fiscal, ela não se presta absolutamente para nada, ela não está cobertando nada. Então, o objeto da autuação não é o documento, o objeto da autuação tem que ser o que está sendo transportado. E o que é que está sendo transportado? É a mercadoria sem nota fiscal. Por essa razão, e eu entendo perfeitamente a consultoria que se manifestou pela improcedência, porque o fato típico a ser objeto da descrição era a mercadoria desacompanhada de nota fiscal. E em apoio a isso, o doutor William até já falou muito bem, ele disse, a própria legislação diz, quando a mercadoria estiver sendo transportada em quantidade maior do que aquela descrita no documento, e aí faz ser de 1 a 100, mas se ela estiver sendo transportada em quantidade superior à descrita no documento, o que é que a legislação diz?
é mercadoria desacobertada de nota fiscal. Que é exatamente isso que está acontecendo. A quantidade que está sendo transportada ali, quer seja 100% ou 1%, mas é mercadoria sem nota fiscal. E a própria legislação indica nesse sentido. Né? Então, me parece que aí é só uma questão de erro típico da descrição do fato cometida pelo agente fiscal. E aí mas isso é uma coisa formal, e por que a gente não pode corrigir? Porque a gente não pode corrigir a descrição do fato feito pelo agente fiscal. Quer dizer, está muito claro isso, claro que houve infração. Mas como é que nós vamos fazer a correção do fato? Não há como fazer correção do fato. Quer dizer, o CONAT, o órgão de julgamento, faz correção da multa, faz correção do valor, mas do fato típico descrito, ele não pode fazer. Essa é a razão pela qual a Procuradoria entendeu que a consultoria, ao se manifestar sobre o assunto, fez corretamente e continua entendendo do mesmo jeito. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William, só um esclarecimento. A quantidade de caixa, 800 caixas, tem na nota fiscal, e 800 caixas é também a quantidade do auto de infração, é isso? Doutor William? Doutor Falcão, escuta? Doutor William Falcão? Relator do processo? Pronto, senhor presidente. A nota fiscal diz que são 8 mil milheiros. Milheiros. Ok. Que aí o fiscal faz a conta e chega que é milheiro mesmo, são 800 caixas, a quantidade lá, e cada carteira tem tanto cigarro, são 8 mil milheiros. Coincide, né? A nota fiscal, que eles vão fazer e o certificado de guarda e o áudio. Doutor William, só para ajudar na discussão, foi falar também de uma carta de correção, ela foi acatada? A carta de correção... Ou não poderia ser utilizada? Porque o 131A menciona a carta de correção e as condições, né, para a utilização. Foi afastado, assim, porque a carta de correção, que o contribuinte faz aquela carta de correção, vem junto com o documento já, ou então manda para o contribuinte, né? Mas aqui, a carta de correção, a parte, né, o autuado, inclusive, diz que fez a carta de correção após saber que a mercadoria estava apreendida por este erro. Aí ele fez a carta de correção, foi posteriormente. Obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Processo em discussão, senhores. Senhor presidente, mas uma coisa que eu ia dizer aqui, na hora eu só citei, mas está na legislação, e assim, dá um instante. No parágrafo 10 da lei, 123 da lei, e assim, na hipótese da linha L do inciso 3 do caput deste artigo, eu vou ler o inciso 3, inciso 3, relativamente à documentação e escrituração. 3L. Transportar mercadorias em quantidade divergente da descrita no documento fiscal, quando verificado in loco pelo agente do fisco, multa equivalente a 20% do valor da operação. E o parágrafo 10 diz assim, na hipótese da linha L do inciso 3 do caput, deste artigo, que eu acabei de ler, né? Observar-se-á o seguinte, inciso 1, na hipótese de excesso de mercadorias, em relação à quantidade descrita no documento fiscal, a multa será cobrada sobre o valor da quantidade excedente, que é aquilo que a julgadora, o parecer está dizendo, né? Se a quantidade estiver acima, o valor excedente, mercadorias acompanhadas de nota, né? Na hipótese de mercadoria em quantidade inferior à descrita no documentação fiscal, a multa será cobrada sobre o valor das mercadorias faltantes.
Não é das mercadorias transportadas, não, das mercadorias faltantes para completar aquela nota. Por que ele cobra das faltantes? Porque se ele não declara a nota inidônea, o contribuinte vai se creditar daquela nota sem ter recebido a mercadoria não estava na nota. Então, ele manda cobrar a multa sobre o valor das mercadorias faltantes. Né? Desse jeito. A hipótese de mercadoria de quantidade inferior à descrita no documento fiscal, a multa será cobrada sobre o valor das mercadorias faltantes. Mas aqui é mercadoria transportada, a maior ou menor. Né? Aqui o nosso não. É mercadoria transportada, as quantidades batem. É só a questão da marca, a descrição da marca, que a legislação diz que a marca tem que constar na nota fiscal. Aí está aqui, no artigo 131, contém declarações inexatas ou que não guarde compatibilidade com a operação ou prestação efetivamente realizada. Aí está. Ok, mais algum dado, alguma informação, alguma dúvida, alguma discussão? Então, já podemos votar. Acredito que já temos elementos suficientes para os senhores tomarem a decisão. Senhor presidente, pois não, doutor só fazendo uma correção, porque eu falei que o auto de infração, mas eu acredito que eu não disse isso quando eu estava relatando, assim, que no auto de infração, o fiscal, nos artigos infringidos, não colocou, aí citei o que ele tinha colocado, ou seja, não colocou o artigo 131. Mas na informação complementar, ele faz toda a fundamentação e ele fundamenta a questão do artigo 131, a idoneidade da documentação fiscal. No artigo 131, o inciso 3, contém declarações inexatas, porque não guarda compatibilidade com a operação ou prestação efetivamente realizada. Ok. Para corrigir. Como é que o senhor vota, doutor William? Doutor William Falcão, conselheiro relator, como vota? Senhor presidente. Está havendo uma falha aí, talvez, da... Tá. Quando eu deixo o 2 ligado aqui, dá esse problema. Ok. Eu disse, né, estava, né, na discussão, uma certa dúvida, mas assim, porque é uma coisa nova. Daqui, para mim, isso daqui foi totalmente novo. Quando eu li o parecer, deu uma arrepiadazinha. Mas, senhor presidente, eu não vejo assim de forma diferente que a mercadoria era aquela, tinha uma nota, está aqui a nota, né? Não tem aquele caso separado, que aí seria fácil de resolver. Não, está maior, ou está menor, ou tem, né? Aí estava fácil de resolver. Aqui não, a mercadoria estava a quantidade, mas a mercadoria, a marca da mercadoria, totalmente diferente a marca. E a marca é um produto imprescindível no relato para o fisco saber qual o produto que está sendo transportado. Não, mas o preço é o mesmo. Pode ser, pode não ser, né? Está dizendo que é. Já quando foi feito o auto de infração, eles usam outro preço, que é o preço da pauta. Eles têm a pauta para esse produto, né? Então, eu entendo, senhor presidente, que o negócio estava errado. A nota estava errada. Lógico que também se ele tivesse feito desacompanhado de nota, não ia ser contra desacompanhado de nota, né? Não, ele errou. Era para ter feito de nota fiscal inidônea, porque tinha nota, né? Não tem esse questionamento, né, na nossa discussão. Eu acho, sim, que a nota estava preenchida, trazendo o produto cigarro, mas a marca do produto era outra. Então, isso, para mim, configura a inidoneidade daquele documento fiscal. Então, eu sou pela procedência, conforme o julgamento singular. Ok, doutor William, pela sequência, doutora Helena Gomes. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Mônica. Com o relator. Doutor Pedro Jorge. Presidente, eu inicio a divergência, com todo respeito ao doutor William, eu acompanho o parecer da assessoria processual tributária e o nosso procurador em sessão, doutor Matheus Viana Neto, sou pela improcedência do auto de infração. Doutor Fernando Martins. Presidente, eu acompanho a divergência. Doutor Pierre. Com a divergência, senhor presidente. Caracterizado o empate.
Cabe, então, ao presidente decidir e acompanha o relator pela procedência, conforme o julgamento singular, com todo respeito aos votos, entendimento dos conselheiros e até do procurador do Estado. Esta é a decisão de conhecer do recurso, negar provimento, para confirmar a procedência do feito fiscal nos termos de julgamento singular. Doutor William, só indagação preliminar de nulidade não tem, apenas a questão da multa confiscatória, não é isso? Tá Não, vendo? senhor presidente, não tem não. Multa confiscatória e ele pede a extinção do feito. Ok, então não há preliminar de nulidade, apenas a questão da multa confiscatória. E aqui invocamos o artigo 48, parágrafo 2º, da não ter a competência legal, eixo contencioso, para apreciar a matéria, né? A questão da constitucionalidade ou não. Senhores, temos o último processo da pauta, vamos dar prosseguimento ou quer intervalo? Intervalo sim, presidente. O Pierre me pediu aqui umas 3 vezes, botou a mão assim e tal. Então, 5 senhores, minutinhos. Pedro, deixa para comer depois, Pedro. 5 minutos de intervalo, ok, senhores? For possível. Retornaremos, então, com o último processo da pauta. Peço a Ana Maria para suspender a gravação